lives sobre o Clube de Matemática, nesse ciclo que nós estamos chamando de Diálogo sobre o Clube de Matemática, organizado a partir aqui do Clube de Matemática da Unifesp. Hoje nós temos a alegria de receber a professora Anne Marie Lopes, não é? Que também está aqui nos brindando com a sua presença nesse segundo encontro. Vou compartilhar aqui com vocês, pedir para a Débora colocar os próximos encontros que a gente vai ter, né, em relação a essas discussões. Então, nós temos hoje o encontro com a professora Anne. No dia 25 de agosto, nós teremos a professora Maria do Carmo Souza, também conversando conosco agora sobre os nexos conceituais do conhecimento algébrico. No dia 22 de setembro, vamos receber a professora Luana Gomes, falando também do pensamento algébrico, olhando para a questão da manifestação dessa forma de pensar em estudantes da educação básica, e finalizamos esse ciclo de 5 lives recebendo a professora Silvia Moraes, que vai nos brindar aí com uma conversa sobre possibilidades pedagógicas para o desenvolvimento do pensamento algébrico na educação infantil. Lembrando que quem tiver interesse pode assinar a lista, e ao final do ciclo, ao final, né, desse ano, quem conseguir participar de pelo menos 3 lives vai poder receber um certificado de extensão cadastrado aqui pela Universidade, pela Unifesp, tá bom? Então, muito obrigada. Eu vou apresentar a professora Anne. A professora Anne, ela é muito conhecida. Boa noite, Anne. Vou apresentá-la e depois passo a palavra para você. A professora Anne é uma professora com um longo percurso no campo da educação matemática, de formação de professores, muito conhecida na área, né, no campo. Ela é doutora em educação, mestre em educação, pós-doutora em educação pela USP, licenciada inicialmente em educação matemática, com muita experiência na docência, já lá na educação básica, né, Anne, no começo da carreira, e já com um longo percurso como professora de universidade pública, formando muitos professores no campo da licenciatura em matemática, da licenciatura em pedagogia, então tem muita experiência para compartilhar conosco. Foi coordenadora institucional do PIBID, na Universidade Federal de Santa Maria, coordenadora da área do subprojeto interdisciplinar Educação Matemática, também PIBID, e coordena o Clube de Matemática da Universidade Federal de Santa Maria, além de ser parceira no GPAP, né, o GPAP nos une, GPAP presente, e líder do Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Matemática, GPMAT, na Universidade Federal de Santa Maria. Anne, é um prazer receber você e estamos muito agradecidos pelo seu aceite. Tenho certeza que vai ser uma conversa muito gostosa para a gente pensar aí essas possibilidades. Então, passo a palavra para você, enfim, se apresentar e seguir a sua apresentação. Estamos aqui nos bastidores. Tá certo, então. Boa noite a todos e a todas, a quem está nos ouvindo, né, pela internet também. Agradecer imensamente o convite da Vanessa, do pessoal do grupo GPMAT, acho que eu falei certo, né? Também agradecer as meninas que estão ali nos bastidores, estão nos auxiliando, a Débora e as demais, e dizer assim que é uma honra muito grande eu estar aqui, né, junto com vocês, para conversar um pouquinho sobre o Clube de Matemática, tá? Então, eu vou pedir para a Débora, acho que é a Débora que coloca a minha apresentação, né? Obrigada, Débora. Primeiro, quero dizer que falar depois do professor Ori é uma honra, mas também é uma responsabilidade, né? Porque, na verdade, tudo que a gente fala sobre Clube de Matemática tem a ver com aquilo que o Ori nos ensinou e nos ensina a cada dia, né? Então, a síntese, a essência do Clube de Matemática está nas palavras dele, que tão bonito ele colocou na última live. Para quem não assistiu, eu sugiro que assistam. Mas, de certa forma, né, eu vou tentar trazer aqui também, a partir dos conhecimentos do Ori, né, como é que eu fui me apropriando, né, daquilo que ele nos ensinou, dos fundamentos teóricos, para pensar, então, na formação de professores, mais especificamente dos anos iniciais, que é
a experiência que eu tenho no clube de matemática, né? Então, para apresentar minha fala aqui, né, eu organizei em 3 momentos, né? O primeiro momento eu vou trazer um pouquinho de onde eu falo, né, como é que é a minha inserção no clube de matemática, o que, que eu penso sobre algumas coisas importantes, né, do clube de matemática, dos fundamentos teóricos, e depois eu vou tentar defender, né, o clube de matemática como um espaço formativo para professores dos anos iniciais, a partir de 4 aspectos, digamos assim, né, a questão da relação com a escola, a questão da aprendizagem de conhecimentos matemáticos, da intencionalidade da organização do ensino, e do compartilhamento, que são coisas que são inerentes à organização do clube de matemática. E depois vou passar para algumas considerações finais, tá? Então, pensando assim, bom, primeiro, de onde eu falo? Eu acho que uma coisa importante, antes de falar especificamente sobre mim, sobre como eu chego no clube de matemática, é explicar um pouquinho de que clube nós falamos. Possivelmente, a grande maioria que está nos ouvindo agora, né, tem uma concepção muito parecida, né, com essa que eu vou apresentar hoje sobre o clube de matemática, mas eu acho que é importante também a gente falar um pouquinho, né, porque, assim, normalmente, quando nós nos referimos à palavra clube, né, essa palavra está associada ao quê? Um local, uma organização, né, onde se reúnem pessoas que têm aptidões ou têm afinidades com alguma coisa, como, por exemplo, a matemática, né? E aí, nesses clubes, normalmente envolve o quê? Competições, concursos, gincana, enfim, outras tantas coisas, principalmente quando se trata de matemática, né? E aí, na escola, né? E isso tem muito a ver com a ideia de clube que vem dos Estados Unidos, né? Da Europa, que tem diversos tipos de clubes, e como a gente também tem aqui no Brasil, né? Mas para nós, o clube de matemática, ele é um pouquinho diferente, né? Quer dizer, não é aquele espaço onde se reúnem pessoas que gostam, que têm aptidões ou que são bons entre a matemática, né? Bons com a matemática. Na verdade, o clube, na nossa concepção, ele se refere a um espaço, né, que envolve todos os estudantes de uma turma, de um grupo que a gente trabalha, né, e nesse clube envolve tanto aquelas pessoas que gostam, que não gostam de matemática, que têm dificuldade ou que não têm dificuldade. Por quê? Porque a gente acredita que todos podem aprender matemática. E que essa aprendizagem vai se dar exatamente na interação entre esses diferentes, a partir desses diferentes sujeitos, né? A partir da interação desses diferentes conhecimentos que eles trazem, e por isso também a gente entende que nós temos aqui uma perspectiva de formação de professores, né? E aí, né, o que seria esse clube que eu estou falando, né? Que é o quê? O espaço que envolve futuros professores, professores da educação básica, professores do ensino superior, que fazem o quê? Organizam ações para serem desencadeadas com estudantes de escolas públicas da educação básica. Esse clube a que a gente está se referindo aqui tem como base os pressupostos da teoria histórico-cultural, né, principalmente Vygotsky, de forma específica também a teoria da atividade de Leontief, né, e a atividade orientadora de ensino de Moura. E esse clube, então, origina-se exatamente na FEUSP, com a coordenação do professor Dr. Manuel Oriosvaldo de Moura. Aqui tem uma fotinho do Ori, para essa fala eu tentei encontrar mais algumas fotos, mas eu vou ainda encontrar, do meu tempo do clube de matemática lá na FEUSP, né? E aí, nessa perspectiva que eu estou falando aqui, nós temos diversos clubes espalhados pelo país, como provavelmente vocês sabem, né? Então, nós temos o primeiro da FEUSP, depois nós temos, em 2009, a fundação, a criação do clube da UFG, da UFSM, né? Também tivemos depois o clube da Unifesp, né? Se eu não me engano aqui, se eu não estou errada nos dados aqui, foi 2011, depois vocês podem me corrigir. Depois, em 2017, da Estadual de Goiás, né? Depois, em 2019, nós temos da Federal do Rio Grande do Norte e da Federal do Rio Grande do Sul. Depois, em 20, temos do Instituto Federal do Espírito Santo e 2022 da UFO. Não sei se eu não esqueci nenhum, né? Mas esses são os clubes que a gente tem conhecimento, que trabalham nessa perspectiva
que a gente trabalha atualmente, e daqui a pouquinho eu tenho até notícias que pode ser que saiam outros pelo Brasil afora, né? E aí, como é que eu me insiro, né, no Clube de Matemática, o Clube de Matemática da Universidade Federal de Santa Maria? Então, a criação dele parte, então, dessa minha experiência no Clube de Matemática da FEUSP, isso foi lá em 2004, né, antes de 2004, na verdade, 2004 é o ano de defesa, quando eu faço doutorado com o Ori, e a minha tese, né, e o meu trabalho se dá no Clube de Matemática da FEUSP, e a minha tese, então, é desenvolvida a partir desse trabalho que eu tenho lá na Faculdade de Educação, né? E vejo que isso já se vai mais de 20 anos, né? E aí, o que acontece? Uma vez que a gente se envolve com o clube, a gente vai ter o clube de matemática em nossa vida para sempre. Então, quando eu retorno e depois eu ingresso na Universidade Federal de Santa Maria, eu estruturo, né, eu coordeno a criação do Clube de Matemática da UFSM. No mesmo ano também, o professor Wellington, que estudava na mesma época comigo, né, na FEUSP, também queria depois o da Federal de Goiás, e depois vão vindo todos os outros, né. E ao longo dos anos, então, o Clube de Matemática da UFSM, ele vinculou-se, ou vem se vinculando, a vários projetos, a projetos de ensino, pesquisa e extensão, e aí mostrando esse potencial do Clube de Matemática para trabalhar, né, no tripé que exige a universidade, né, ao longo desses anos, com e sem financiamento. Então, algumas vezes a gente teve financiamento, outras não, né. Os participantes, então, são bolsistas e também não bolsistas, voluntários. Temos, ao longo desse tempo, desde 2009, tivemos, né, a participação, então, de estudantes dos cursos de licenciatura em Educação Especial, Pedagogia e Matemática, né, que são os cursos nos quais a gente que trabalha ali no Centro de Educação, trabalha com a área de Educação Matemática do Centro de Educação, então atua, né, nesses 3 cursos, mas essa participação varia muito de ano a ano. Então, tem anos que nós temos só de alunos, estudantes de matemática, enfim, às vezes de matemática e pedagogia, né, mas o mais comum é ter matemática, pedagogia, educação especial é um pouquinho mais raro, mas a gente já teve várias participações, né. E professores dos anos iniciais, que são aqueles que recebem os nossos clubes nas escolas, além de pós-graduandos do programa de pós-graduação em educação e do programa de pós-graduação em educação matemática e ensino de física, né? E as ações, elas são desenvolvidas, como eu já comentei em algum momento, né, principalmente nos anos iniciais do ensino fundamental, né, das escolas públicas, né, de Santa Maria, tanto municipais quanto estaduais, que também vão variando de ano a ano, e a quantidade de escolas que a gente atua também varia de acordo com os nossos bolsistas. Uma coisa bem importante é que, a partir de 2022, né, o clube também passou a ter a coordenação da professora Simone Posebon. Então, eu faço essa correção, porque atualmente eu sou coordenadora emérita, na verdade, só fictícia do clube, às vezes até eu participo dos encontros, né, porque enquanto aposentada da graduação, atualmente só estou na pós-graduação, quem comanda efetivamente o Clube de Matemática da UFSM, nesse momento, é a professora Simone. Tá? Bom, a dinâmica de organização do clube, lá da UFSM, ela é provavelmente muito próxima aos demais clubes, né? Quer dizer, tem os momentos de estudo, tem os momentos de planejamento, tem os momentos de produção de material, do desenvolvimento das ações nas escolas, né? Como eu disse, que varia, né, escola, e também tem os momentos de avaliação das ações, né? E aí, então, o que nós temos? A partir dessa compreensão, né, que eu fui falando para você, do que é o Clube de Matemática e do contexto, né, que eu atuo, né, eu parto da ideia de que as ações encadeadas no Clube de Matemática, elas podem ser consideradas como aprendizagem para todos os envolvidos, pensando isso na perspectiva tanto dos alunos da educação básica, né, com quem a gente atua, quanto os professores e futuros professores que organizam as ações a serem desenvolvidas. Mas tem uma coisa importante. As ações, por si só, elas não garantem a aprendizagem,
né? Porque essas ações que a gente desenvolve no clube, planejar, tal, etc., outros espaços também fazem e não necessariamente são espaços formadores, né? Então, eu vou tentar mostrar para vocês que só as ações por si, elas não garantem essa aprendizagem, né? Bom, mas o que isso tudo tem a ver com a formação de professores, né? Então, como é que nós compreendemos a formação de professores? Nós compreendemos esse processo, o processo de formação como atividade, e isso vem das ideias de Moura, Moretti também fala isso, né? Porque, como o próprio Moura diz, né, em atividade, o professor age organizando ações e operações que se realizam para apropriação de conhecimentos numa perspectiva de formação humana. Então, essa formação, enquanto atividade, é também uma atividade humana. E aí, pensando também que as ações por si só não geram essa possibilidade de formação, também é importante entender que não é qualquer processo, só porque ele envolve professores, que ele se constitui como formativo, ou então que ele pode levar à aprendizagem do professor, né? E aí a gente vai pensando, bom, estou falando de aprendizagem. O que então é importante para que o professor, ou futuro professor, que vai ensinar, o que ensina matemática, aprenda? Bom, a resposta é até um tanto óbvia, né? Ele precisa aprender matemática e precisa ensinar matemática. Mas que tipo de aprendizagem é essa? É uma aprendizagem que lhe permita apropriar-se de conhecimentos para significar a atividade de ensino, ou seja, compreender que a atividade de ensino é um trabalho humano e tem uma função muito importante, que é proporcionar às novas gerações o seu desenvolvimento por meio da apropriação da cultura. E aí eu trago uma citação que eu gosto muito da Thalisa, comprida, não vou ler toda, lógico, né? Mas ela vai dizendo assim, ó, que quando a experiência social da humanidade vai crescendo e a criança não consegue mais aprender, né, com a família, com os pais, passa-se a certa altura do desenvolvimento da sociedade a ser identificado um período especial para que a assimilação da cultura aconteça, né? E com isso surge o quê? Surge o ensino, surge a escola e surge os professores. E aí ela diz que o significado do professor, do ser professor, da função do professor, é o quê? É transmitir a experiência social às novas gerações. E aí, então, pensando, qual é a relação do clube de matemática com a aprendizagem do ser professor, né, do professor? Aí, na minha percepção, os próprios princípios da teoria cultural, que se encontram na UEI, que se materializam nas ações do clube de matemática, nos ajudam a compreender, né, como e o que realmente proporciona essa aprendizagem do professor. E aí permitem compreender, né, como o clube de matemática pode ser um espaço de aprendizagem. E aí, pensando em entender o que é o espaço de aprendizagem, é importante que a gente entenda que, como eu disse antes, não é qualquer espaço, mas é um espaço que oferece condições para que aqueles que dele fazem parte, eles coloquem o conhecimento e a ação e se apropriem dos significados da atividade pedagógica, entendendo que a atividade, nesse contexto do clube de matemática, ela toma como base a consciência da relevância desse espaço de formação, que é um espaço que tem que ser organizado para esse fim, também tem que ser pensado nesse processo de como ele proporciona a aprendizagem de todos os sujeitos, e também satisfazendo a necessidade motivada na aprendizagem a partir do quê? A partir da organização do ensino. Ou seja, o modo de organização do ensino oferecido pelo clube de matemática é que vai proporcionar essas aprendizagens. E aí, de novo, eu ressalto que não são quaisquer ações, né, que permitem isso, mas são aquelas ações que proporcionam a apropriação de conhecimentos, né, e que permitem também entender a escola como relevante, né, no sentido de que a educação tem que ser compreendida como um direito de todos. E aí, então, eu vou para o meu segundo ponto, né, que é tentar defender, como eu disse, o Clube de Matemática como um espaço formativo para professores dos anos iniciais, a partir, então, desses 4 aspectos
que envolvem o clube de matemática. Bom, o primeiro deles é a relação com a escola, certo? Então, a dinâmica do clube de matemática, ela pressupõe a inserção no espaço escolar, né? Porque, assim, pensando nessa organização, né, do clube, ela acontece em 2 momentos ou 2 espaços. No ensino superior e na escola da educação básica. Nos diferentes clubes acontecem de formas diferentes, né? Por exemplo, o planejamento das ações em alguns dos clubes acontece na escola, outros clubes acontecem na instituição, mas enfim, né? A organização do clube parte, né, da instituição de ensino superior, envolve sujeitos de ensino superior e também o contexto escolar. E essa interação entre esses diferentes espaços, entre esses diferentes, em diferentes momentos, ela permite que existam trocas de conhecimentos, né, desses sujeitos, desses diferentes sujeitos, e que a intenção é que nessa troca, nessa interação, aconteça a aprendizagem de todos, né, tendo por base os motivos que mobilizam cada um dos sujeitos, em especial esses motivos voltados ao trabalho do professor. Mas tem uma coisa, mais do que isso, quer dizer, no clube de matemática, quando a gente vai para a escola, quando a gente desenvolve as ações nas escolas, quando a gente traz pessoas da escola, e estou falando da escola da educação básica, mais do que somente possibilitar essa apropriação, a gente também tem como intuito possibilitar o reconhecimento de que existe um lugar historicamente constituído para a apropriação da cultura humana, ou seja, a escola é esse espaço. E a partir dessa compreensão, né, quer dizer, de que existe esse espaço, né, nós podemos pensar a educação escolar como um processo de humanização, né, em que essa apropriação do conhecimento, ela é também um acesso à cultura historicamente produzida. E aí a gente pega as ideias de Olentiev, né, que todo mundo também conhece, né, quando ele vai dizendo, então, que cada geração vai se constituindo, né, a partir do que as gerações anteriores construíram, e que ninguém nasce ser humano, né, que o ser humano vai se constituindo, vai se formando, né, e se apropriando das produções humanas, ou seja, ele se humaniza. Então, a escola é um espaço que vializa a apropriação do conhecimento, potencializando o desenvolvimento das máximas capacidades, em especial via os conhecimentos curriculares, e isso é uma aprendizagem importante para o professor. Então, o clube de matemática, ele se constitui formativo ao valorizar o espaço escolar, né, desse sujeito que envolve esses diferentes sujeitos, né, mas também possibilita essa compreensão de que a escola, o espaço escolar e aquilo que o professor faz na escola possibilita o desenvolvimento das máximas capacidades de todos os sujeitos. Então, essa minha primeira defesa vai na direção de dizer que a dinâmica do clube de matemática, ela se contrapõe à incoerência que muitas vezes é estabelecida em alguns espaços, principalmente da universidade para a formação de professores, que dissociam da escola, do trabalho do professor, e não valorizam o espaço escolar. E, particularmente no curso de pedagogia, e aí eu pensando mesmo da minha experiência, né, na UFSM, quando não se oferece subsídios para a implementação de ações de ensino de matemática no estágio. Por quê? Embora o curso de pedagogia tenha, e agora se modificando, principalmente a partir da inserção da extensão nas escolas, haja, talvez, né, algumas aproximações mais para a escola, com a escola, mas é um estágio que isso acontece de maneira mais efetiva. E o que a gente tem percebido, e aí eu tenho uma orientanda, a Gabriela, que fez uma tese olhando para os relatórios dos estágios, o que se percebe que muito poucos alunos do curso de pedagogia desenvolvem no seu estágio ações de matemática. E quando isso acontece, é de forma muito superficial. O interessante é que aqueles que os relatórios vão mostrando que eles trabalham mais a matemática são aqueles estudantes que estão envolvidos em projetos relacionados à matemática, né? Bom, aí eu vou indo para o meu segundo ponto, né, que é a aprendizagem de conhecimentos matemáticos, pensando, então, que o clube de matemática
envolve os momentos de estudos que possibilitam a apropriação de conhecimentos matemáticos, e aí compreendidos esses conhecimentos como promotores do desenvolvimento, né? Então, a gente sabe que na escola, né, ou nas interações, seja na escola ou em outros momentos, o sujeito vai se apropriando de diferentes tipos de conhecimentos, né? Certo? Também desenvolve e adquire, sei lá, habilidades, valores, atitudes, comportamentos, enfim. Mas quando a gente se refere à escola, a gente se refere a um tipo específico de conhecimento, que é o conhecimento teórico, né, como condição especial de possibilidade de proporcionar o desenvolvimento dos sujeitos. E aí isso vem da ideia de Davidos, né? E aí o Moura nos ajuda a entender isso, né, quando ele vai dizendo assim, que os conhecimentos são considerados sínteses que a humanidade vai produzindo, né? E aí fazem parte da cultura humana. Então, o conhecimento matemático também faz parte da cultura humana. E aí, a sua apropriação promove o desenvolvimento, né? E essas sínteses que foram elaboradas, né, e que depois foram eleitas como importantes para serem passadas para as gerações superiores, elas estão nos currículos escolares. Então, o Clube de Matemática, né, que se fundamenta na UE, né, que exige a produção de uma situação desencadeadora de aprendizagem, né, e que também exige a organização do ensino, né, dessa situação, de forma a que ela contemple a síntese do conceito, né, ela precisa ou exige de uma certa organização. Só que essa organização só acontece quando aquele que organiza o ensino, ele está de posse desse conhecimento em sua essência. Então, o professor e futuro professor que ensina matemática, ele precisa aprender matemática, mas não é qualquer matemática, certo? É aquela matemática que proporciona a ele mobilizar o conhecimento do aluno no sentido da apropriação e do desenvolvimento das suas máximas capacidades, né? E aí a gente tem o que a gente costuma falar, né, do movimento lógico histórico, o movimento histórico e lógico do conceito que precisa estar na essência da organização do ensino, né? Então, no clube de matemática, é por meio do estudo que acontece a apropriação do conhecimento na sua forma teórica, né? E essa apropriação desse conhecimento que vai proporcionar ao professor a possibilidade ou a capacidade de pensar e organizar modos de desenvolver o seu ensino, visando, então, a apropriação desse conhecimento por parte do aluno. E isso, quer dizer, esse movimento do professor ter que estudar, ter que se apropriar desse conhecimento para organizar o ensino, ele também atribui novas qualidades a essa organização. E aí, essa minha segunda defesa vai na direção de que o Clube de Matemática, ele diverge da formação comum das disciplinas de matemática nos cursos de pedagogia, que centram-se, na maioria das vezes, nas metodologias, e aí a gente também tem pesquisa sobre isso. Estou falando a maioria das vezes, porque existem, logicamente, muitas experiências muito interessantes, mas, de um modo geral, né, o Clube de Matemática, né, nessa possibilidade, nessa organização do estudo, ele se contrapõe à ideia, né, de que estudar matemática para ensinar tem que se centrar muito nos métodos, ou seja, eu tenho que aprender como ensinar matemática, que jogos fazem, que instrumentos fazem com que a criança goste de matemática, só no sentido de que eu tenho que atrair a criança para gostar de matemática. Isso é importante? É. Mas como isso que eu faço vai proporcionar, né, a aquisição de conhecimento, né? E também uma ideia que perpassa muito é de que a matemática ela é unicamente utilitarista, então eu só preciso ensinar aquilo que o aluno vai aprender, que o aluno vai utilizar no seu dia a dia. E aí, já indo para o meu terceiro item, quando eu falo da intencionalidade na organização do ensino, por quê? Porque os pressupostos do clube
explicitam a importância dessa intencionalidade. Então, tanto os princípios da teoria da história cultural da OUE deixam claro que a atividade de ensino do professor deve estar voltada à aprendizagem do estudante. E no Clube de Matemática, esse comprometimento que acontece, né, com a organização da situação de ensino, né, que potencialmente vão ser desencadeadores da aprendizagem, é que materializa essa intencionalidade, né? E aí, né, é o Vygotsky que vai dizendo, né, que é somente o ensino intencionalmente organizado que proporciona o desenvolvimento, e o Saviani vai nos dizer que o trabalho educativo é o ato de produzir direta e intencionalmente em cada indivíduo singular a humanidade que é produzida histórica e coletivamente pelo conjunto de homens. Ou seja, a organização do ensino pressupõe a intencionalidade de que isso aconteça, né? E também o Leontiev que fala que a atividade humana é exatamente caracterizada por esse caráter intencional de desenvolvimento, visando a satisfação das necessidades, né, visando a satisfação dessas necessidades, né, e que se objetiva exatamente no motivo, né. E isso implica, então, nós pensarmos como isso pode ser aplicado ao clube de matemática. Então, a intencionalidade do professor acerca da objetivação de sua atividade, aliada às ações, às operações para propiciar a aprendizagem em conceito, desencadeia os processos de reflexão, de análise, né, e síntese. Por parte de quem? Por parte do professor, que ao interagir com os estudantes, ele poderá, então, atribuir novas qualidades ao seu modo geral de organizar a atividade pedagógica. E aí a minha defesa de que no clube de matemática a intencionalidade expressa-se na organização do ensino e materializa-se nas ações, e acompanhada pelas avaliações. E esse movimento, ele é formativo, né, na medida em que ele coloca o professor, e aí estou pensando principalmente no professor dos anos iniciais, na necessidade de ensinar matemática, compreendendo-se como professor que ensina matemática. Isso é uma coisa bem importante, porque nem sempre, para aquele professor que é formado em pedagogia, ele compreende que, assim como o professor de outras áreas, ele tem essa imensa tarefa, ele também é professor que ensina matemática, certo? E quando a intenção dele está voltada a aprendizagem dos alunos, ele compreende que essa sua ação também é importante para os alunos aprenderem matemática, que não é só o professor licenciado em matemática que tem essa função, né? E ainda indo para o quarto aspecto, que é o aspecto do compartilhamento, né? Então, eu entendo que no clube de matemática, o compartilhamento é premissa e também é produto. E aí vem o Moura, que nos diz, então, que a elaboração da atividade de ensino de forma compartilhada é o motor de formação do professor, pois a elaboração inicial de uma proposta, a discussão sobre sua aplicação e sua posterior avaliação são elementos definidores de projetos e, por isso mesmo, definidores da condição humana de criar. E aí o Moura vai complementando e dizendo que, conforme o sujeito vai modificando, né, enquanto um sujeito vai se modificando ao trocar significados, né, o outro, a partir exatamente dessas novas ferramentas para fornecer a aprendizagem, também vai revendo aquilo que ele faz. E nesse processo, nós temos um movimento contínuo de avaliação e aprendizagem, né? E o compartilhamento, então, ele envolve aspectos como a interação, né, e a apropriação de significados. E em relação, né, à interação, é o Vygotsky que fala que o desenvolvimento ele está relacionado à interação. Só que assim, só interação não é compartilhamento, tá? Então, mas ele diz que o desenvolvimento está relacionado à interação, né, quando ele fala, né, de, por exemplo, se remetendo ao desenvolvimento da criança, né, que esse desenvolvimento acontece primeiro, né, pela influência de outras
de outras pessoas, depois da criança com seu entorno e depois da própria criança. Ou então aquela famosa frase, né, que ele diz que cada função de desenvolvimento cultural, né, aparece em cena 2 vezes, né? Primeiro do plano social e depois no plano psicológico, ou seja, primeiro como uma categoria interpsíquica, para depois, né, se transformar numa categoria intrapsíquica. Então, nessa perspectiva, a interação que acontece no clube, ela é condição para acontecer o compartilhamento. E esse compartilhamento, né, ele se mobiliza por diferentes processos, né, e dinamiza componentes cognitivos importantes. E aí tem uma autora, que é a Polivanova, que ela fala uma coisa bem interessante quando ela fala, ela se remete ao que ela denomina de atividade conjunta, e ela fala do compartilhamento. Inclusive, a gente esteve estudando isso recentemente no núcleo, né? E ela diz que implica em partir de um problema comum, coordenar ações individuais, criar um resultado comum e identificar as características do objeto e sua transformação, né? E assim, nesse compartilhamento, manifesta uma atividade cognitiva produtiva através de um nível elevado de estruturação da atividade intelectual, né? E qual é a implicação, então, disso para o professor? Professor significa, esse compartilhamento, né, para o professor, significa a possibilidade de significar a atividade pedagógica como unidade entre atividade de ensino e atividade de aprendizagem. Não sou eu que digo isso, né? É o Moura que fala que o compartilhamento promove isso, né? Promove essa possibilidade de significação, né? Quando essas atividades estão do professor, né? Quando essa atividade do professor é voltada a um objeto, que é o ensino, é movida por uma necessidade, fazer com que alguém aprenda, e por motivos aproximar-se, então, dos conhecimentos produzidos pela humanidade, né? E aí, por que a gente disse que no clube de matemática é premissa, é produto? É premissa, né? Porque ela pressupõe, né? Quer dizer, a organização do clube pressupõe esse determinado modo de fazer essa organização do ensino, que não é suficiente ter um agrupamento de pessoas, né? É preciso mais. Tem que haver intencionalidade de promover formas de interação entre os professores e os alunos, os futuros professores, que se tornem modos de conteúdo de estruturação cognitiva desses sujeitos. E ela é produto por quê? Porque quando ela acontece, né, ela desencadeia como resultado das ações, né, que derivam dessa organização do clube de matemática, funções cognitivas que levam ao desenvolvimento pela aprendizagem, que talvez de outro modo não aconteceria. Então, essa é a minha última defesa de que no clube de matemática, o compartilhamento leva os professores e futuros professores a criarem, discutirem, vivenciarem, avaliarem as estratégias e instrumentos por meio da interação entre esses diferentes conhecimentos, né? E onde todos deverão se manifestar, todos deverão ter esse direito de se manifestar, objetivando a apropriação de quê? De um modo geral de ação, que depois será o modo geral de cada um. Assim, em se tratando da organização do ensino da matemática, essa percepção do compartilhamento, esse compartilhamento, contrapõe-se à tradicional ideia de que somente os licenciados de matemática, né, somente aqueles que se formam na área de matemática, sabem matemática e podem ensinar matemática. Na verdade, a nossa defesa é de que o professor que se põe em uma situação de ensino de matemática, no caso, pedagogo, educador especial, educador indígena, enfim, todos esses são educadores matemáticos, são professores que ensinam matemática. E o compartilhamento no clube possibilita a apropriação desses conhecimentos para que todos ensinem matemática. E aí, antes de ir para as minhas considerações finais, vou passar um pouquinho aqui, talvez do meu tempo, né? Mas eu quero trazer rapidamente o que eu chamei de fragmentos de um episódio, né? Fragmentos porque não é o episódio todo, até para não tomar muito tempo de vocês, né? Mas, enfim,
um episódio em que o contexto era o clube de matemática composto por estudantes de educação especial, matemática e pedagogia, e o problema posto para eles era como propor situações que possibilitam o desencadeamento das diferentes ações mentais que envolvem a multiplicação. Bom, eu não trouxe todos os diálogos também, porque ia ser muito curto, por isso que eu vou tentar fazer uma síntese, né? Mas nessa proposição, então, de pensar, né, as diferentes ações mentais que são desencadeadas, né, por meio da multiplicação, os diferentes sujeitos ali, né, os diferentes estudantes desses cursos, logicamente pensaram, né, de formas diferentes, né? Quer dizer, pensando exatamente o que é essa multiplicação, o que são essas diferentes ações mentais, o que a gente foi percebendo, né? O que se manifestou? Que o conhecimento próximo do licenciando em matemática foi logo pensar no algoritmo, né? Do licenciando em pedagogia, a ideia, né, a ação voltada à adição de parcelas iguais, que normalmente é o que a gente mais desenvolve na escola. Já o educador especial, ele já foi pensando o quê? Numa possibilidade de um material de contagem que estivesse relacionado, né, à multiplicação. Bom, que encaminhamentos a gente teve? Aquela organização do clube, né, que a gente sempre tem, que foi estudo sobre a multiplicação, a partir da necessidade histórica, depois a organização do ensino, pensando na perspectiva da UE. O que a gente percebeu aqui? Que no estudo houve interação, quer dizer, a gente estudou, debateu, mas não houve compartilhamento. Talvez eu vou tentar explicar por quê. O compartilhamento aconteceu depois na organização do ensino. E aí eu não vou falar de todas as organizações, né? Vou pular para uma delas, né? Que é a de organizar o ensino da multiplicação, né, do conceito de multiplicação por meio da organização em linhas e colunas, ou então a configuração retangular ou área de figuras retangulares, né? Então, chegou-se a esse problema, né? Como é que eu posso fazer isso com o meu aluno, né? Bom, o estudante de matemática foi pensando, bom, será que é possível ensinar cálculo de área nos anos iniciais? Porque a ideia era trabalhar com área, né, e chegar à configuração retangular, né? Já da pedagogia pensou, eu não acho necessário trabalhar a parte de perímetro e área, eu acho que é muito complicado para as crianças. E o educador especial foi aquele que, no meio termo, foi dizendo, gente, eu estou muito mais preocupada com os termos, a gente está falando organização em linhas e colunas, o que é uma coluna, né? O que pode ser essa coluna? Uma coluna de prédio? Sei lá. O que é uma linha? Uma linha de costura? Né? Então, o que a gente vê? Os diferentes conhecimentos, né, que partem inicialmente das vivências e das experiências deles, mas que precisam entrar em interação, né, para que se pense numa organização de ensino a partir, né, de uma situação desencadeadora de aprendizagem para os alunos. Então, o que a gente vai vendo, né, nessa rápida pincelada dessa cena, né? Que quando eles vão colocando as indagações, né, elas estão relacionadas à necessidade de se inserir no espaço escolar, né? Então, que é a primeira defesa que eu falo da relação com a escola. Por quê? Porque eles já conheciam a escola, né, conheciam os alunos e eles sabiam que eles iam ter que ir na escola, né? Então, essas foram as primeiras manifestações deles. Depois, essa possibilidade de relacionar a multiplicação com medida de área veio depois do estudo, né? Que se estudou inicialmente, né, sobre a multiplicação e as diferentes ações mentais relacionadas a ela. Só que assim, né, não foi de imediato que todo mundo concordou com a ideia. Teve muita discussão. Inclusive, tivemos que retomar os estudos, né? E aí a gente percebeu a importância dessa aprendizagem do conhecimento matemático. E aí também se manifesta, né, quando se passa a organização de ensino, a relevância de levar até o estudante, né, estudante de educação básica, esse conhecimento que implicava, então, nessa organização intencional do ensino, porque eles tinham que ensinar, né? Então, a intencionalidade presente na organização de ensino. E, por último, o que a gente foi vendo? Que na interação, né, ali envolvendo os futuros professores e os professores, nesse momento eu estou só olhando para os futuros professores, mas tinha os professores da escola também, a organização do ensino só aconteceu a partir depois de muita discussão, né? E a interação que aconteceu
promover o compartilhamento e a organização de um problema comum. Mas só promover o compartilhamento como quando todos se manifestaram e todos juntos entenderam quais seriam as possibilidades de organizar uma situação para que todos os alunos aprendam. Opa, isso, tá. E aqui, então, tem a situação que aconteceu, que é a história da Rainha de Copas, enfim, que ela trabalha, os alunos tinham assistido o filme Alice no País das Maravilhas, e aí a gente trabalhou com os personagens da Rainha de Copas. Nesse momento, a Rainha de Copas, enfim, nas outras situações com outros personagens do País das Maravilhas, né? E tem algumas cenas, não vou entrar exatamente nesse mérito também pelo tempo. E aí, então, finalizando já a minha fala, né, algumas considerações finais. Sobre o clube, o que eu entendo, e eu espero que vocês me ajudem também a entender, né, e se manifestem depois se vocês, né, têm alguma contribuição para fazer para a gente, né? Que, pelo que eu fui tentando apresentar aqui, né, eu acredito no Clube de Matemática como um espaço que propicia condições para que a formação daqueles que dele participem se efetive exatamente como atividade na perspectiva de Laurentiev, né? Por quê? Porque nessa dinâmica do clube, na necessidade de organizar o ensino, o professor e o futuro professor tem que estudar o conceito com que ele vai trabalhar, por meio do seu movimento lógico-histórico, tem que organizar intencionalmente ações visando a aprendizagem dos alunos, né? E também tem que se inserir no contexto da prática da escola ao desenvolver essas ações e avaliar o processo. E tudo isso tem que ser um movimento compartilhado, que leve em consideração os conhecimentos e experiências de todos, mas tem que buscar um modo geral de organização que possa se constituir como aprendizagem de matemática e de matemática e de ensino de matemática para todos. Né? E aí, aqui tem um esquema, o Uri comentou um esquema, eu não vou comentar muito, mas era um esquema da minha tese, que vai tentando mostrar, né, que como no clube de matemática, né, o sujeito, a partir do seu motivo, né, da necessidade, né, aqui da necessidade, né, de se inserir no clube de matemática, e que quando o motivo se dirige ao seu objeto de aprender a ser professor, a partir de objetivos, ações, num sistema de operações, né, e tem como produto transformações qualitativas nessa formação, né, nós temos a compreensão do clube de matemática como uma atividade. Talvez em outro momento, né, para não me estender muito, a gente possa discutir um pouquinho mais. E agora sim, deixa eu voltar. Agora sim, finalizando, né? Sobre processos formativos, o que eu entendo? Que mudanças na educação matemática passam por mudanças nos processos formativos, tanto iniciais como continuados, né? Mas mudanças dos processos formativos também implicam em constituição de espaços onde os professores possam vivenciar compreensões sobre a matemática e o ensino que ultrapasse as vigentes atualmente, já que a gente não está contente com o ensino da forma como ele acontece, né, de um modo geral, atualmente. Também requerem condições objetivas para que esses processos aconteçam, ofertados pelas instituições de ensino superior e pelas secretarias da educação. Né? Então, comprometimento das mantenedoras e das instituições de ensino superior com esses processos formativos. Né? E eu acredito que mudanças podem acontecer, né? Quando nos unimos a partir da ideia de que existe, sim, possibilidade de organizar espaços formativos como processos humanos de transformação. Então, meu muito obrigada, né? Agradeço a paciência, né, a todos que estão aqui ouvindo as minhas palavras. Muito obrigada, Anne, um prazer ouvir você, muitas colocações aqui para a gente conversar, refletir, né? Muitas aprendizagens, agradecemos muito aí sua fala, e vamos pensando, né, como que é desafiador se deparar, né, com as possibilidades de formação de professores em geral, né, a gente vive isso de forma geral, mas em particular no ensino da matemática, com essa perspectiva humanizadora que você traz para a gente,
por meio dessa experiência do clube. E sua fala foi bastante provocadora nesse sentido. Temos algumas perguntas que eu vou compartilhar aqui com você e a gente vai continuando a conversa a partir daí, tá bom? Bom, então já nessa direção, né, do lugar da matemática na formação e na prática dos professores, em especial dos professores dos anos iniciais, a Débora, ela pergunta para você: professora, muitos professores dos anos iniciais têm certa resistência ou até rejeição em relação à matemática. Como o clube pode ajudar a mudar essa relação e trazer mais segurança para ensinar esse conteúdo? Tá bom. Então, tá, obrigada, Débora, pela pergunta, né? Vou responder, mas depois até peço que a Vanessa pode me ajudar também, né? Assim, uma coisa que eu acho importante a gente começar pensando, que essa resistência que muitas vezes acontece em relação aos professores dos anos iniciais, a resistência à matemática, ela é decorrente de um ensino desenvolvido por nós, professores de matemática, nos anos finais e ensino médio, né? Então, eu sempre brinco, né? Eu brinco falando sério, né? Quando alguém diz, o professor dos anos iniciais não gosta de matemática, não sabe de matemática, eu disse, pois é, né? Mas em toda a educação básica a gente passa 5 anos com um professor pedagogo, né? E os outros tantos anos, né? Que são mais 7, com o professor licenciado em matemática, que não consegue fazer com que aprendam matemática, né? Então, isso é uma coisa importante para refletir, mas só uma observação. Bom, eu acho que sim, isso é muito importante, porque é real, né, que a gente não ensina aquilo que a gente não gosta, né, inclusive eu dei o exemplo do próprio estágio que acontece, e veja esse estágio, eu referi a essa pesquisa de estágio na universidade em que eu era professora, né, da disciplina de educação matemática, e a gente não consegue fazer essa articulação com o estágio, né? Então, como é que eu acho que o clube pode modificar isso? Então, eu acho que principalmente por esse viés que eu tentei defender aqui, né? Que ele tem que ser formativo, quer dizer, o clube de matemática ele tem que ser um processo formativo para o professor, no sentido de que ele também tem a possibilidade de aprender uma matemática que ele não aprendeu ao longo da sua formação. E não é só o professor dos anos iniciais, não. Né? A gente que trabalha também com o professor de matemática, que às vezes acha que sabe muita matemática, o aluno de licenciatura acha que sabe muita matemática, mas não é aquela matemática que tem que ser ensinada. Então, eu entendo que o clube de matemática é sim, um caminho para que o professor ele aprenda matemática, né, se aproprie desse conhecimento matemático, e nesse processo, quer dizer, que ele vai aprendendo, ele também vai se apropriando de modos de organizar o ensino, e essa organização do ensino, ela vai ser decorrência dessa apropriação desse conhecimento matemático. Né? Então, como é que ele consegue, por meio do clube de matemática, também entender que existem modos de ensinar o ensino, mas que para ensinar a gente precisa aprender também matemática. Não sei se eu dei conta de responder, né? Vanessa, pode ficar à vontade se quiser complementar. Não, deu sim, Anny, muito obrigada. Acho que você já respondeu também a pergunta da Márcia, que vai nessa direção, né? Que é como o clube se tornar um elemento fomentador do aprendizado da matemática. Quer dizer, o papel do professor é fundamental nesse processo, né? Que você fala bem, quer dizer, se a gente manifesta ou uma insegurança, ou um medo, ou um não gostar, né? Quer dizer, isso também transparece. Acho que o clube ele vai se constituindo como esse lugar de aprender um novo jeito, uma nova relação, né? Com a matemática. Exatamente. E aí, só para complementar, que, na verdade, quando a gente pensa no clube de matemática, a intenção inicial, não a única, né? A intenção inicial que a gente pensa é naquela aprendizagem do aluno, né? Mas quando a gente pensa na organização do clube, pensando na aprendizagem do aluno, é que nós teremos a aprendizagem do professor ou do futuro professor. Né? Tá bom, Anny, muito obrigada. Algumas perguntas estão trazendo alguns contextos específicos, então eu vou colocar duas que são diferentes, mas que vão nessa linha de olhar para situações particulares, né?
Então, eu não sei se os nomes estão corretos, porque a gente vê as abreviações, né, dos nomes, mas enfim, o Enoque Augusto, é, parabeniza você pela apresentação, e pergunta em relação aos processos de ensino-aprendizagem de conceitos geométricos, como que podemos enquadrar, né, essa interação partindo dessa relação abstrato-concreto e vice-versa. E também pensando em um contexto específico, não um conteúdo específico, né, mas um contexto específico de ensino, a Andressa, ela pergunta sobre essas possibilidades de trabalho, considerando os princípios do clube, né, na organização do ensino da matemática, em escolas do campo, de forma que esses conteúdos dialoguem com a realidade dos estudantes, saberes presentes nesses territórios. Então, se pudesse falar um pouquinho dessas duas questões, como que você vê, se você já teve alguma experiência sobre isso, enfim, trazer questões também para a gente continuar conversando. Isso, então vamos lá. Então, pensando assim, eu, por exemplo, até dei o exemplo das operações, né, mas eu acho que a organização do clube, ela tem a ver com a realidade da escola onde o clube está inserido, né. Então, pensando, por exemplo, na questão da relação da geometria, né, nós tivemos um trabalho com geometria, fizemos vários trabalhos com geometria, né, do clube, e a nossa organização inicial, ela sempre parte do espacial, que é o primeiro princípio que a gente tem, a gente parte do espaço para o plano, né, e aí a gente consegue, nesse movimento de fazer com que o aluno, ele manipule o seu espaço, né, para chegar à representação matemática no plano, a gente consegue, nesse movimento, levar a aprendizagem exatamente daquela geometria abstrata, né? Porque quando a gente pensa em geometria, a geometria em si, a geometria matemática, ela é abstrata. Quando eu falo triângulo, o triângulo é uma figura geométrica plana que só existe perfeitamente, a partir das suas propriedades, só existe matematicamente no plano, né? Então, não tem como a gente não pensar nesse movimento para os anos iniciais, que ele inicia do espaço, né, do tridimensional para o bidimensional, né? E aí, nessa relação é que a gente vai tentar fazer com que o aluno se aproprie desses conceitos de forma abstrata, né? E aí, voltando então à questão de que se é esse o intuito do professor, né, porque nós, no Clube de Matemática, como no nosso Clube de Matemática, a gente trabalha nas escolas a partir das demandas do professor, logicamente, que vai atender aquilo que o professor está trabalhando naquele momento, né. E quando a Andressa fala na educação do campo, eu acho que é da mesma forma, né, quer dizer, o que a educação do campo, ela deve privilegiar, né, mais do que a apropriação dos conhecimentos, aqueles conhecimentos que são conhecimentos não voltados à realidade deles, e aí a realidade que eu quero dizer não é necessariamente só a realidade imediata, né, pragmática, mas eu acho que a matemática aí, pensando numa dimensão humanizadora, tem que ser conhecimento também que tem que ser desenvolvidas ações que lhes permitam compreender essa realidade e se entender como aluno da educação do campo, né? Andressa, acho que a Andressa é a minha aluna que está fazendo exatamente uma pesquisa, né, sobre a matemática nas escolas do campo do Brasil, Paraguai e Uruguai, né, Andressa? E eu acho que ela deve estar muito inquietada de como essa matemática que está ali nos currículos escolares da educação do campo não reconhecem, né, não reconhecem o sujeito do campo. Então, quando a gente pensa no sujeito historicamente constituído, né, nós temos que pensar de como é que a matemática, né, o ensino da matemática, por meio do clube, das ações do clube, por exemplo, podem fazer com que ele compreenda-se como uma pessoa que é desse contexto do campo, né? Bom, Anny, muito obrigada. Temos aqui algumas perguntas. Eu vou, enquanto você toma uma aguinha, aproveitar aqui para fazer uns agradecimentos. Quero agradecer a equipe do GPE de Mate da Unifesp, que está dando todo o suporte aqui para a live, né? Então, enfim, todo o grupo, mas especialmente as meninas que estão
nos bastidores, né? Então, a Débora, a Maiara, a Carla, a Ana Luísa, que estão aqui conosco. Então, muito obrigada para as colegas também, né, que estão participando do clube na Unifesp, e eu estou vendo aqui nos comentários do YouTube que temos muitas colegas mesmo, que também desenvolvem experiências com o clube de matemática em outros lugares, né, então temos aqui a Silvia, a Fabiana, né, temos a Luana que também esteve próximo do clube na passagem do clube na Federal do Rio Grande do Norte, né, com a Alana, então temos aqui muita gente que transita também por essa experiência, então muito obrigada a todos pela presença e pelas perguntas também. Nessa experiência de vocês, Anne, quer dizer, a gente tem vivências muito diferentes, eu acho que isso é muito rico, né, porque o clube, ele tem essa proposta que você traz, mas que dialoga com as condições objetivas dos espaços nos quais ele transita, né, então, dependendo da rede, dependendo do local físico, onde é a universidade, né, dependendo das escolas, das condições de tempo e espaço, né, que as escolas oferecem. Então, na experiência de vocês, como que tem sido essa parceria que você fala em relação às políticas públicas? Vocês têm conseguido chegar um pouco mais na rede? Como tem sido isso? Se puder compartilhar um pouquinho essa sua experiência. E aí eu já vou encaixar a pergunta que a Silvia trouxe, que vai na linha de quais as maiores dificuldades que vocês têm encontrado no clube, né, de forma geral. Eu vou começar pelas dificuldades de desenvolvimento no clube atualmente. Uma das dificuldades que a gente tem é que a gente não tem tido muitos bolsistas, né? Então, isso faz com que a gente, por exemplo, não consiga atender uma demanda, né? Porque o clube de matemática, por ter toda essa história, e talvez porque Santa Maria também é uma cidade que não é tão grande, né? A gente consegue parcerias, daqui a pouquinho eu falo das parcerias, né? A gente não consegue, muitas vezes, atender as demandas, né? De escolas que gostariam que a gente trabalhasse com o clube de matemática, né? E aí, infelizmente, por mais que a gente gostaria de atender mais, a gente não consegue. Então, essa é uma das dificuldades, né? Em relação aos alunos os estudantes da graduação. E aí a rotatividade também desses alunos é uma coisa que acaba dificultando. Então, nós nem sempre temos os alunos, estudantes, né, que são os mesmos que vão atuando em mais de um ano. Então, todo esse movimento da gente estudar, discutir e tal, muitas vezes tem que recomeçar nos próximos. Não que isso seja ruim, né? Que bom. Quanto mais pessoas puderem participar, melhor, né? Mas isso muitas vezes acaba sendo uma dificuldade. E aí temos um problema na instituição, que as bolsas de fomento da própria instituição, elas começam em maio, né? Então, a gente começa a selecionar bolsistas em abril para eles começarem em maio, né? Então, atualmente, né, a Simone que faz isso, ela tem a sorte, o privilégio de ter um grupo que inclusive era já do ano passado, continua esse ano como colaborador e eles já começaram no clube no início do ano. Mas, do ponto de vista institucional, essa é uma dificuldade. Da relação com as escolas. Nós temos parcerias assim muito fortes, nós não temos encontrado problemas, né, de levar o clube para as escolas, que muitas vezes as escolas têm no sentido de que tem a demanda de dar conta de trabalhar aquilo que é instituído pelo município, por exemplo, pelo Estado. Então, nós não temos tido dificuldades com as escolas. Então, temos algumas parcerias de muitos anos, né? E temos umas parcerias que vão se inovando, vão aumentando, né? E isso também tem muito a ver com a questão da relação com o estágio, né? Então, muitas das escolas que a gente desenvolve o clube também são espaços onde a gente trabalha com os estágios dos alunos, né? Então, as escolas já conhecem o trabalho dos estagiários, a gente já conhece o trabalho do estágio, porque o nosso trabalho,
com o estágio, aí eu estou falando de matemática, né? A gente trabalha com estágio de matemática, é um trabalho muito sério no sentido que a gente acompanha muito fortemente na escola. A gente vai à escola, lógico que a nossa realidade talvez seja melhor que São Paulo, por exemplo, né? A gente consegue facilmente ir para a escola, mesmo que seja escola de periferia, mas a gente acompanha muito de perto o nosso aluno de estágio. Então, a escola já nos conhece muito e isso facilita muito a nossa inserção no clube, né? Tá bom, Anny, muito obrigada. Acho que nesse sentido, assim, a gente tem nos diferentes clubes ações próximas, né? Acaba ficando, se eu estou entendendo, uma proximidade com algumas escolas, né? São Isso escolas sim. mais abertas, escolas que demonstram interesse, e também vai do tamanho das nossas pernas, das escolas que a gente consegue, enfim, acompanhar. Acho que essa questão dos bolsistas é uma questão que também deve estar em diferentes universidades, porque os cronogramas, os calendários são muito parecidos em função das agências de fomento, então isso acaba ficando muito, muito próximo. Mas, enfim, acho que a gente tem desafios, né? Então, estou refletindo aqui, quero ouvir você um pouco meio nessa conversa de troca mesmo, de pensar esses desafios, porque é claro que a gente vê essa riqueza, né, essa importância na formação dos professores, tanto na graduação, mas especialmente os professores em formação continuada, né, que estão na escola, as crianças que se envolvem nessas propostas que são desenvolvidas pelo clube, e acaba ficando muito centrado mesmo nessas escolas. Eu fico pensando o quanto seria bacana se a gente conseguisse transformar isso, né, levar isso como uma proposta para mudar essa perspectiva de formação que você bem colocou na sua fala, né? A gente tem esse desafio. Eu não sei como que você vê isso, assim, você vê alguma possibilidade, alguma abertura, você tem esperança de que a gente consiga dialogar, né, para além das unidades escolares? Então, essa questão de que você chamou bem a atenção, que são com algumas escolas, né? Isso acontece com nós, realmente é isso, acontece em escolas mais próximas e que também os professores acabam tendo mais possibilidades de estar participando, né? Porque a gente aqui tem que levar em consideração, né, as condições objetivas do professor, né? E sim, a gente fica triste, que a gente gostaria que, por exemplo, o clube de matemática fosse uma política pública, né? Pensando, né? Eu acho difícil que a gente consiga, mas assim, não impossível, né? Porque a gente não pode perder nunca as esperanças de nada, né? Eu acho um pouquinho difícil de trabalhar com as redes, né? No sentido de atingir todas as escolas. A gente gostaria muito, né? Gostaria, inclusive, como eu disse, de trabalhar com mais escolas, né? Mas eu acho, por enquanto ainda, eu acho um tanto difícil, né? A gente teve, por exemplo, na gestão do município de Santa Maria, duas ex-orientandas, né, que é a Karine e a Laura, que trabalhavam na secretaria municipal, e eles tinham, eu esqueci como é que é o nome, mas enfim, eram as paradas pedagógicas, era isso para a formação. Então, a gente teve uma interação bastante grande no sentido de que, como elas foram, trabalharam no clube, né, desenvolveram ações no clube, na época elas eram da graduação e da pós-graduação, né, elas desenvolveram muitas ações pautadas naquilo que a gente faz com o clube, com os professores, né, mas era assim, era porque elas estavam na gestão, naquele momento estavam na gestão, e aí, inclusive, várias das outras meninas participaram, né, mas isso, ao mesmo tempo que eu estou dizendo, mas eu digo que bom, né? Que bom que nesse momento elas estavam e conseguiram desenvolver essas ações, né? Mas nós não temos conseguido fazer alguma coisa de forma mais ampla, né? E não tenho notícias Isso. se outros clubes conseguiram. A gente tem um pouco da experiência do grupo da Malu, né, que trabalha numa prefeitura, que também Isso. teve uma adesão, mas é muito pontual, né, depende muito da gestão.
Então, Isso. né, isso depende muito de quem está ali naquele momento, e a gente vai fazendo esse trabalho de formiguinha, né? O pessoal está comentando aqui, né, das muitas contribuições, né, do seu grupo, das produções, das pesquisas que são desenvolvidas, então, quanto que isso também ajuda na divulgação, no conhecimento da proposta, de forma que quem está um pouco mais distante possa buscar ali dentro da sua realidade, enfim, desenvolver alguma coisa próxima, né, que vai nessa perspectiva de engajamento, da atividade, desse trabalho conjunto na formação com a escola. Bom, a gente está indo aqui já para os nossos finalmente, tem algumas perguntas ainda, eu vou colocar para você, e aí acho que dá para a gente ainda ter aí alguns minutinhos. Nosso teto aqui é 9 horas. Bom, acho que nessa linha, né, a pergunta da Lília, a Lília orientanda da Malu, né, ela conversou com a gente por conta de uma pesquisa que está fazendo, né, Lília, e ela pergunta, a pergunta de US$ 1 milhão, que é assim, como engajar os professores, como conseguir engajar os professores e quais são os desafios para manter o clube na escola, né? Muitos desafios, vamos ouvir a Anne. Bom, vamos ver essa resposta, depois eu coloco a outra pergunta. Então, é realmente a pergunta de US$ 1 milhão, né? Quer dizer, como é que engajar, né? Eu acho que é pelo trabalho que a gente vai tentar fazer, e aí eu diria, como a Vanessa disse, né, fazer um trabalho de formiguinha. Acho que é tentar mostrar aos professores, né, como esse modo de organização pode contribuir, né, realmente, pode levar efetivamente à aprendizagem, pode ser interessante também, né, pode ser uma opção, né, para o professor, né, embora a gente reconheça que o trabalho do professor também, as condições objetivas nem sempre lhe deem possibilidades de fazer isso, né, então, às vezes o professor está tão cheio de outras coisas que ele acaba, né, não tendo tempo, né, de ter que estudar, de ter que pensar em organização de situações, né? Mas enfim, né? Não sei, eu acho que é somente pela demonstração do trabalho que a gente faz, né? Das possibilidades de que esse trabalho realmente leve à aprendizagem do aluno e pode ser alguma coisa diferente, né? E as dificuldades, acho que a gente já falou um pouquinho das dificuldades, né? E eu acho que não sei se teria alguma outra coisa que eu não lembrei, né? Mas, assim, é lógico que não é um caminho fácil, né? Não é um processo muito fácil, nem para a gente também, né? Ser também coordenador do Clube de Matemática, às vezes também nos desanima, né, Vanessa? Às vezes a gente fica muito animado, às vezes a gente desanima, às vezes a gente sai das reuniões com vontade de chorar também, né? O que será que eu tenho que fazer? E aí volta no outro dia, né? A gente provoca também choros aqui, né? Né? Também não é um processo fácil, né? Porque a gente também tem que fazer esse trabalho de coordenação, né? E aí, só lembrando das dificuldades, né, eu lembrei agora que, num determinado momento, no Clube de Matemática, a gente fazer umas ações, organizar ações, e era final do ano, né? Eu não me lembro agora qual era o conteúdo, mas enfim. E aí eles queriam fazer sobre o Natal, né? Quem me conhece sabe que eu amo o Natal. O Natal eu decoro toda a minha casa. Assisto todos aqueles filmes, sabe? Que já passa em junho, julho, já assisto. Adoro, amo o Natal. Mas aí a gente começou a questionar em que medida era importante trabalhar, né, o Natal, uma data comemorativa cristã, numa escola pública laica, né? E aí eles já tinham trazido todas as ideias e tal. Vocês não têm noção, gente, como eles ficaram bravos comigo, né? Foi assim uma semana inteira, né? Não, acho que foi até 2 semanas, eu não sei, que eles ficaram muito bravos comigo, né? Que eu não queria deixar eles trabalhar exatamente com o Natal. Até que a gente foi discutindo, estudamos, procuramos textos, inclusive, falando sobre isso, né? E até que, enfim, eles se convenceram, né, de que, então, a gente teria que partir para uma outra temática. O que eu quero dizer com isso? Que a gente também, como coordenador, tem os desafios, né, de tentar fazer essas mediações, né, essas interlocuções. É isso mesmo, eu concordo, Anne, com o que você está colocando. Acho que
quando a gente fala desses desafios, né, de engajamento, é só com a atividade, né? Acho que não dá para a gente desvincular da teoria que embasa o que a gente faz. Quer dizer, o Leon Scherrer, vou trazer aqui um pouquinho também, ele vai falar dessa mudança do motivo. Quer dizer, o Isso. motivo ele só se transforma quando o resultado da ação é mais significativo do que o motivo inicial Isso. que desencadeou aquela ação, né? Então, é só na atividade que o sentido vai se transformar mesmo. E aí eu concordo, acho que você falou exatamente isso, né? Quer dizer, é quando o professor vê que aquilo dá resultado, né? Então, muitas vezes a gente está numa escola, o envolvimento acaba acontecendo porque tem aquele horário, às vezes é um horário de trabalho coletivo, né? Então acaba, enfim, tendo uma mobilização, mas à medida que a gente vai vendo que o aluno aprende, que o aluno se interessa, né? Que o professor vai se sentindo mais seguro para desenvolver ali as suas aulas, para a questão da organização do ensino, isso de alguma forma vai conquistando, né? E vai mudando o próprio sentido da atividade. Mas não é fácil. Estou falando assim, parece que é lindo, né? É fácil de um dia para o outro. Mas são anos, né? São anos nesse processo para a gente ver ali algumas mudanças. Mas a gente tem insistido, né, nisso, enfim. Mas é isso, Anne, muito obrigada, muito bom te ouvir. Eu vou colocar aqui uma última pergunta, acho que é a última pergunta que eu tenho aqui por enquanto, que é da Simone, né? Então, depois a Simone também podia responder para a gente, mas ela pergunta o seguinte: bom, primeiro ela fala que é sempre muito bom te ouvir, e depois ela pede se você poderia compartilhar um pouco sobre o potencial do clube como espaço para pesquisa sobre formação de professores que ensinam matemática. Uhum. Isso, tá bom. Obrigada, Simone. A gente, nesse momento, falou da formação de professores, né, quer dizer, como um espaço para a formação de professores, e aí, de um modo geral, tentei falar dos professores dos anos iniciais e também futuros professores, né. E aí, eu entendo que sim, o clube, ele tem potencial para contemplar o tripé universitário, tá? Que é ensino, pesquisa e extensão. Né? E aí, como pesquisa, eu acho que ele é um espaço extremamente importante, e a gente tem visto muitas pesquisas, né, não só no nosso clube, em vários outros clubes, né, porque exatamente ele permite que a gente tenha uma aproximação grande com aquele sujeito, por exemplo, que ela está se referindo à pesquisa sobre formação, né, com aquele sujeito que é o professor, ou então, né, que vai ser professor, ou seja, dos estudantes da licenciatura, né, então a gente tem visto pesquisas, não só nossa, de outros clubes também, que a gente acompanha, né, como é importante esse olhar investigativo para aquilo que acontece no clube, né? Porque não adianta só dizer, o clube é importante, eu gosto do clube, que bom, eu aprendi. Mas como se deu essa aprendizagem, né? E aí, quando eu fui falando, né, que eu estava querendo defender por meio de alguns princípios da própria teoria, que ele era um espaço formativo, eu acho que da pesquisa é exatamente nessa perspectiva, né? Como a pesquisa, principalmente a partir dos nossos fundamentos, ela permite que a gente olhe para esse movimento que vai acontecendo dentro do clube e por que ele é formativo, né? Então, por que exatamente ele proporciona aprendizagem? Não é só a gente constatar que proporciona, e não só empiricamente, né? E também, por que ele não proporciona a aprendizagem, né? O que faz com que, em algum momento, né, o motivo do professor, né, não seja exatamente gerador de sentido, ou do futuro professor, não seja gerador de sentido, e aí, realmente, ele não vai aprender, né? Então, sim, eu entendo que o clube tem um potencial muito grande para pensar nessa formação. A gente tem feito muito mais pesquisas sobre futuros professores, e temos menos pesquisas sobre professores que trabalham com o clube. Então, essa é a dica para quem está querendo fazer alguma pesquisa aí, né, de que essas ainda são em menor número, né, de pensar como é que aquele professor, né, que se coloca nesse movimento de sair da escola, sair entre aspas, né, de
e para um grupo de pesquisa que envolve, no nosso caso, sempre envolve estudantes, que você vai ter que ensinar, né, que você vai ter que também, de certa forma, atuar como coformador, né, que você vai ter que ouvir, que você vai ter que estudar, né, como é que ele se coloca nesse movimento, e principalmente o que o leva, né, a se colocar nesse movimento, né. E talvez essas pesquisas nos ajudem também a entender, né, Lília, como é que a gente faz para envolver, né, ou convencer esses professores a trabalhar com os clubes de matemática, né, ou numa perspectiva que a gente entende, né, porque a gente está falando no clube de matemática, no modo de organização, mas não é só o clube de matemática, temos a UPM, talvez tenhamos outras organizações também, né, mas o que a gente se refere nesse momento é esse modo de organização que está ancorando, né, o desenvolvimento do clube. E é interessante também a gente pensar, né, Anne, que os próprios termos que a gente, enfim, dialoga muito com o clube e com a OPM, né, mas eles acabam tendo intersecções, né, às vezes se sobrepondo, porque dependendo da realidade que a gente tem na OPM, a gente pode ter eventualmente uma perspectiva de desenvolver ações com as crianças, né? E ao contrário, quer dizer, dependendo de como a gente desenvolve o clube também na escola, a gente tem momentos formativos que a gente, por exemplo, no nosso caso, a gente fala formação no clube, mas é a OPM, né? Que se a gente for pensar, quer dizer, é um momento de formação que acontece na escola, mas tendo como referência também o trabalho com as crianças, muito interessante. E aí vou dar um pitaco aqui, né, nessa pergunta que foi feita sobre as possibilidades de pesquisa. Acho que o clube também é um lugar muito bacana para a gente investigar os processos de aprendizagem das crianças, né? Porque é um momento onde a gente trabalha com grupos menores, né? A gente consegue olhar para grupos de estudantes trabalhando conjuntamente, então isso também é bem interessante de a gente investigar, né? Na Unifesp, nesse momento, a gente está com uma pesquisa que está fazendo exatamente isso. Você sabe que você está na banca, né? A gente olha para o trabalho dos professores, né? Então tem pesquisa olhando para o trabalho dos professores e tem pesquisas que vão olhar mesmo para como que, neste contexto, para essas condições muito específicas, né? Que a gente sabe que são condições objetivas muito específicas, como que se dá o desenvolvimento de uma determinada forma de pensar, né? Que a gente tem como referência esse pensamento teórico que você bem colocou na sua apresentação, e aí a gente olha para alguns recortes, mas enfim, fica a dica também, é um campo bacana para olhar. Não, realmente, eu me referi ao professor, mas também sobre aprendizagem. Inclusive, no meu grupo, atualmente, também só tem uma, né, só a Carol que começou, ela nem qualificou ainda, está começando que ela desenvolveu no mestrado, mas não era no clube, agora ela está inserida no clube e vai pesquisar com as crianças. E aí, talvez, né, como você chamou a atenção, o clube também nos dê essas condições objetivas para essa pesquisa, justamente, embora seja muito específica e tal, né, por exemplo, quando alguém que se insere no clube para fazer a pesquisa, né, no desenvolvimento das ações, ela tem um apoio, né, no nosso caso, são os estudantes vão para lá, então ela tem apoio da produção de material, né, então eu falava com a Carol, né, que ela vai desenvolver nas escolas, aí ela é dizendo, bom, vamos ver o pessoal do clube para ir, e aí a gente já vai pensando, por quê? Porque ela que vai desenvolver as ações, né, com o pessoal do clube, mas alguém precisa produzir os dados, né, quer dizer, como é que vai pegar os dados, né, coletar esses dados, né, então precisamos de gente para gravar, enfim, e aí nesse aspecto também eu acho que a gente pode pensar nesse potencial do clube, concordo também que é outra dica importante para a pesquisa. E é muito legal isso que você está colocando, porque também no fazer pesquisa no clube, sobre o clube, a gente acaba vivenciando esse princípio da atividade coletiva, né? Quer dizer, quando a gente tem ali alguém do grupo que está investigando, o grupo apoia, né? E ajuda a organizar, a produzir dados, enfim, muito, muito boa a sua observação. Muito bem, acho que demos contas aqui das perguntas.
das questões que foram colocadas. Muita gente parabenizando, Anne, né, dizendo da oportunidade desse encontro, de ouvir aqui a conversa, de ouvir a sua apresentação, quanto que a sua fala foi inspiradora. Então, te agradeço mais uma vez, foi um prazer receber você. A gente tinha certeza que seria assim, e saímos com o coração cheio, com a cabeça cheia de ideias e também de provocações, né? Então, te agradeço muito. Se você quiser fazer umas últimas palavras, está com você o microfone. Então tá, eu também quero agradecer muito o convite, eu fiquei muito feliz, muito honrada, né? Eu achei uma excelente ideia, né? Do grupo, da Vanessa, então eu fiquei bem, como eu disse, bem feliz. E entendo que esses momentos aqui de conversa são importantes, né, para que a gente aprenda também, né, quer dizer, a gente vai aprendendo, na semana passada, na live passada tinha o professor Ori a gente pode ouvir 1000 vezes, a gente sempre aprende com ele, né, teremos as próximas colegas falando a próxima vez, então é muito bom, né, nós termos essa possibilidade de estar aprendendo conosco, né, Vanessa, nós colegas aprendermos aqui, e também compartilhar um pouquinho da nossa experiência, né, e desejar, né, que aquilo que a gente, de certa forma, está começando, a Vanessa é bem mais nova que eu também, tem isso, né, mas aquilo que a gente está começando... Eu posso ser mais nova no clube, mas eu devo fazer um parênteses de dizer que eu já estava lá no GPAP quando você estava fazendo doutorado. Não, tem isso, mas estou falando de idade, então, pronto. Então, mas eu quero dizer assim, esperar que isso que a gente está desenvolvendo, né, inspire também outras pessoas, né, que continuem, né, acreditando exatamente, né, na educação, né, porque a gente precisa acreditar, não pode desanimar, a gente sabe que tem problemas, tem desafios, tem dificuldades, mas a gente não pode desanimar. Então, muito obrigada, Vanessa, o grupo, a Débora e o grupo de apoio também. Obrigada, Anne. Então é isso, pessoal. Dessa forma a gente termina o encontro de hoje. Lembro vocês que a gente tem uma agenda marcada ainda de algumas conversas esse ano, né? Algumas mais para o clube, algumas mais voltadas aí para a questão do pensamento algébrico. Então, vocês estão todos convidados, esperamos ver vocês nos próximos encontros. E lembrem-se de assinar a lista. Vou pedir para as meninas colocarem de novo o link, caso. Bom, mas está aí no histórico do chat, né? Então, vocês podem acessar. Então, é isso, muito obrigada, um prazer estar aqui com vocês, e vamos continuando trocando ideias e aprendendo uns com os outros. Muito obrigada, boa noite.